colocar aqui uma foto que, claro, diz muito sobre a temporada e de um momento daqueles que é dos mais lembrados do ano 2000, que foi a ultrapassagem do Hakkinen nas voltas finais em cima do Schumacher. Márcio, você fez um texto muito tempo atrás. Eu tive uma pequena contribuição nele, uma coisa que muito me envaidece, sobre esse duelo, sobre essa rivalidade entre Schumacher e Hakkinen. Eles se respeitavam muito, eles tinham esse componente entre eles, mas os duelos e que resultaram nessa ultrapassagem é uma coisa muito interessante para a gente poder também aprofundar. A história dessa ultrapassagem começa em 83, em Kerpen, né, na Alemanha. Um campeonato de kart ainda, foi o primeiro encontro entre os dois. O Mika se sobrepôs ao Schumacher. O Schumacher é muito talentoso desde muito jovem, não tinha condições financeiras, ele realmente... Isso a gente fala pouco do Schumacher, né? O quanto ele começou do nada, ele começou sem respaldo financeiro, sem condições. Isso eu acho que é uma coisa que a gente geralmente não lembra quando fala do Schumacher, mas o quanto ele chegou aonde chegou por ser realmente um talento impossível de ser ignorado. E ele não tinha os melhores equipamentos no início de carreira no kart e tudo mais, mas ficou evidente que o Hakkinen era um fenômeno nesse primeiro encontro. Eles voltam a se encontrar de forma muito famosa em Macau, em 90. O Hakkinen tinha corrido nas mãos e tenta ultrapassar o Schumacher na segunda bateria. Ele não precisava daquela ultrapassagem, bastava ele comboiar o Schumacher, ele teria sido vencedor de Macau. Era uma coisa que importava muito, né? Os melhores pilotos de Fórmula 3 do mundo inteiro se reuniam numa das pistas mais fantásticas já concebidas, uma pista totalmente bipolar, que tem um trecho de altíssima velocidade e outros que só passa um carro, né? Você acertar Macau é um compromisso muito difícil, acertar o carro ali, porque tem dupla personalidade a pista, e você vai ter que sacrificar ou um pouco das duas partes, ou vai ter que sacrificar mais uma parte do que a outra, enfim. Significa muito vencer Macau, e eles tiveram uma disputa antológica lá em 90, e o Mika sentia que era mais rápido, tentou ultrapassar, e o Schumacher não jogou muito limpo, e acabou vendo o toque, e o Schumacher foi o vencedor em Macau em 90. E quem viu aquilo e conhecia o Mika falou, bom, ele vai ter troco algum dia, ele só está esperando a oportunidade certa de devolver, né? E essa oportunidade surgiu 10 anos depois. Justamente aí, na volta anterior, que essa foto não mostra, o Mika vinha para ultrapassar, ele tinha mais velocidade de reta do que o Schumacher bota ele para fora, dá uma fechada grotesca, e o Hakkinen chega a botar a roda, botar a roda na grama. E tem até uma foto famosa, Lucas, depois dessa corrida, em que você vê que os dois estão conversando, e o Mika estava botando a mão assim para mostrar para ele, estava dando uma certa bronca ali, uma bronca de quem respeita, né? Eles tinham um respeito mútuo e o Schumacher ouvia o Mika. O Schumacher não ouvia muitos adversários, não, mas o Mika ele respeitava. O Schumacher tinha um respeito pelo Mika por lembrar e saber o quanto o Mika era bom. Desde das categorias de base, ele sempre soube que aquele era um adversário de valor. E o Mika, com essa autoridade de bicampeão mundial e autoridade de rival, amigo que eles eram, ele chama o Schumacher depois da prova e dá uma bronca no Schumacher ali, esse respeito, e o Schumacher ouve. O Schumacher reconhece que havia errado. E aí nessa volta, o maior fama de Ricardo Zonta, né, o momento em que ele teve aí o maior momento do Zonta na Fórmula 1. Foi o maior momento do Zonta na Fórmula 1. Pois é, ele acabou sendo esse obstáculo aí que permitiu o Mika mergulhar numa parte estreita e impedir a fechada do Schumacher, ele pediu uma nova... O Schumacher, ele parece que ele tinha uns impulsos, assim, né, que depois ele se surpreendia com ele mesmo, mas ele tinha um impulso de fechar, fez isso até parte mais avançada da carreira dele, ele ainda tinha esses impulsos, assim, de lutar, às vezes cruzando a linha, né? E
tinha feito isso na primeira tentativa, nessa não teve a chance, porque o Zonta estava ali. É uma ultrapassagem que acho que a gente vale a pena a gente falar. A gente estava conversando no off antes de começar a gravação, temos uma visão mais ou menos parecida sobre ela. Eu não quero roubar os argumentos do Lucas aqui, mas é claro que é uma ultrapassagem muito especial pela história, né, 17 anos de história nessa ultrapassagem, pelo contexto, né, 2 bicampeões mundiais, 2 pilotos daquele quilate, uma ultrapassagem de muito tirocínio, porque o Mika vê a oportunidade e aproveita, e realmente não deixa de ser uma lição, uma situação que o Schumacher não teve como impedir. Enfim, foi uma ultrapassagem que teve uma superação ali, de uma imposição de um adversário sobre o outro, né, uma ultrapassagem especial. Mas muita gente lista sempre, qualquer debate que a gente fizer sobre as maiores ultrapassagens de todos os tempos, essa ultrapassagem sempre vai aparecer. E isso é uma coisa que acho que talvez seja possível de debater, porque ela é sem dúvida uma ultrapassagem especial, mas o grau de dificuldade dela não se compara, por exemplo, ao que Piquet fez na Hungria 86. Tem outras grandes ultrapassagens que tiveram um grau de dificuldade muito superior. Então acho que a gente pode falar sobre isso. Não é diminuir, o Hakkinen não podia ter feito melhor do que fez ali, mas ele carregou muita velocidade na Rouge, na Radion. Não estou dizendo isso, ele realmente carregou muita velocidade na turbulência ali, subiu muito forte, mas não consigo ver essa ultrapassagem entre as maiores de todos os tempos da Fórmula 1, sem tirar o mérito dela. A gente tava conversando, eu sempre achei essa ultrapassagem um pouco supervalorizada, superdimensionada. Se pessoas sempre, como o Márcio falou, fala de a grande ultrapassagem da história, sempre coloca essa. Eu, sinceramente, o Lucas pode falar o que ele acha essa ultrapassagem quase 100%. Mas o Hakkinen, ele não fez assim uma manobra espetacular. Mas antes de passar a palavra aqui para o Lucas, eu me lembro muito bem que quando acabou essa corrida e foram entrevistar o Ricardo Zonta, ele falou: eram 2 loucos passando por mim. Eu nunca me esqueço, o Ricardo Zonta, assim, até mesmo ele mesmo ficou assombrado do que tinha presenciado tão perto. O que dá para falar é o seguinte: o contexto dessa ultrapassagem do Hakkinen ajuda a carregar um pouco essa memória, porque ela foi feita num trecho de altíssima velocidade, ela valia a vitória, ela foi feita entre 2 campeões mundiais, um contra o outro, e ela envolveu uma inteligência incrível por parte do Hakkinen, um senso de oportunidade, e a gente lembra que oportunidade é diferente de oportunismo, são palavras bem diferentes, pouco estudado no Brasil a diferença entre uma e outra, mas a questão principal para que ela perca em termos de grandeza para a Hungria 86 é o grau de dificuldade dela, porque o grau de dificuldade envolvendo a ultrapassagem do Nelson no Ayrton na Hungria 86 foi muito maior. As duas têm sua plasticidade, a manobra do Hakkinen talvez tenha sido a mais perspicaz da história, talvez seja, mas não foi a maior ultrapassagem. A do Nelson continua sendo a maior. Pelo fator surpresa, pelo grau de habilidade do controle do carro, pelas pessoas envolvidas, afinal de contas, quem foi ultrapassado foi o Ayrton Senna, por também ser a ultrapassagem que valeu a vitória, mas que envolvia carros da era turbo, de 950 cavalos em ritmo de corrida e muito mais de 1.000 em ritmo de treino, e com pneus que eram muito inferiores aos que se tinha nessa virada para o século XXI. Claro que quanto mais o tempo passa, fica mais fácil lembrarem da de 2000 do que a de 86. 86 está prestes a completar 40 anos. Mas eu não, mesmo diante de tantos fatores que você possa elencar, eu não consigo ver essa ultrapassagem do Hakkinen como superior ao do Nelson. E não só essa. Uma ultrapassagem incrível. Essa de 2000 vi ao vivo. Em 86 não vi.
Mas se a gente Mas pensar, por exemplo, no Mansell em cima do Berger na peraltada por fora, ou Mansell em cima do próprio Ayrton na Hungria em 89. Mansell no post em Mônaco também, em 91 também foi uma ultrapassagem bem... Há outras, né? Há várias outras, assim, que acho que deviam estar nesse debate e não são nem lembradas. Não são nem lembradas. Você passar por fora da peraltada não é para qualquer um. Tem que ter o Evos. Tem que ter o Evos. Pois é, tem que ter. Então, pelo fator habilidade, foi uma manobra que não envolveu grau de dificuldade. Era a questão da perspicácia. E o Mika Hakkinen foi genial, foi brilhante nesse sentido.